Oi pessoal, gravando mais um vídeo aqui de domingo. E hoje o tema do nosso vídeo são coisas que eu fiz ou deixei de fazer aqui no meu apartamento porque eu não tinha a grana na época que eu me mudei pra cá. Então, assim pessoal, na época que eu me mudei pra cá, pra esse apartamento, na verdade eu resolvi comprar porque eu precisava morar em um lugar que fosse mais próximo ao meu trabalho. Eu já estava cansada de morar numa cidade vizinha e ter que percorrer muitos quilômetros por dia para ir ao trabalho. Então eu já pensava em comprar um apartamento mais próximo ao trabalho. Achei esse daqui num tamanho que é maravilhoso assim para atender eu e meu marido, porque somos só nós dois, e perto de tudo, um lugar super central aqui em Natal. E aí pesei, né, que ia dar certo no nosso orçamento e resolvemos, né, vir para cá, para esse apartamentozinho, e graças a Deus deu tudo certo, estamos muito felizes. E assim, na época que a gente se mudou, tinha que se mudar para cá, porque assim, eu pensava em fazer um apartamento todo decorado, todo mobiliado, projetado do jeito que eu sonhava. Só que depois eu comecei a ver que não fazia sentido eu esperar tanto assim para ter um apartamento todo projetado do jeito que eu sonhava. Eu até contratei um arquiteto e tal, ele fez um projeto, mas não deu para fazer tudo que estava no projeto. E assim, eu resolvi abandonar essa ideia a princípio, porque não fazia muito sentido comprar um apartamento e deixar ele fechado, pagando uma prestação que era assim, que ainda é, né, um preço razoável, e ao mesmo tempo continuando naquela mesma rotina, né, de percorrer vários quilômetros para o trabalho. Então, eu resolvi, não, eu vou ter que dar um jeito e me mudar logo, né? Tanto que eu vim pra cá sem cozinha, sem cozinha basicamente, né? Tem as outras coisas, mas principalmente a cozinha, né, que é o coração da casa, não estava pronta ainda. Mas mesmo assim a gente resolveu se mudar, porque, né? E aí, na época, né, eu tinha gastado todas as economias com a entrada do apartamento e com as taxas que são cobradas na documentação, né, do apartamento. Então, eu dei uma entrada de 20% do valor do imóvel, né, para poder financiar o restante. E o restante das economias eu tive que pagar de taxas, né? Para vocês terem uma ideia, eu paguei cerca de 18 mil reais de taxas, né? Entre prefeitura e cartório. E aí, o pouquinho de dinheiro que sobrou, eu investi em fazer os móveis da sala e do quarto, que foram mais baratos, e fazer o restante das coisas, tipo colocar iluminação, né, o básico assim para poder entrar para morar. E aí muita coisa eu deixei de fazer na época, muita coisa eu não pude fazer, muita coisa que eu queria fazer, que eu sonhava fazer, que eu planejava fazer, eu deixei de fazer, né? Mas assim, isso não fez com que, né, com que o apartamento deixasse de ser fofinho, do jeito que eu gosto, né? Bonitinho, aconchegante. E é isso, gente. E agora eu vou mostrar pra vocês coisas que eu deixei de fazer, né? Ou que eu fiz, né? Que eu fiz ou deixei de fazer na época porque eu não tava com grana quando eu peguei o apartamento. Então, gente, falando em cozinha, vamos começar por ela, porque esse é o primeiro item aqui da nossa lista. Por que eu fiz uma cozinha planejada numa loja e não com um marceneiro? Para quem não sabe, nossa cozinha foi executada pela Casa Brasileira, que é uma loja, né? Na verdade, é uma franquia, né, de lojas que tem em todo o Brasil. Eu acredito que tem em todo o Brasil. Se não tiver, tem em vários estados, né? E aqui em Natal, eles têm duas lojas, se eu não me engano. E aí eu procurei uma loja para fazer a cozinha, porque eu não tinha grana na época para fazer com um marceneiro. Eu fiz o painel da sala, o painel do quarto, o home office, o closet e o banheiro, né, o armário do banheiro, com o marceneiro. E esses móveis que eu acabei de mostrar para vocês
né? Aqui o painel da sala e o restante dos móveis do quarto e do banheiro custaram 10 mil reais tudo, né? O closet, escrivaninha, painel da sala e banheiro custaram 10 mil reais. Já a cozinha foi bem mais caro, gente. A cozinha custou 18.500. Fora essa peça aqui que eu mandei fazer depois e aquela outra peça ali do aquecedor. Então, essa parte aqui de cima, né? E a parte de baixo, então ficou no valor de 18.500, porque eu não tinha grana, né? Eu já tinha acabado tudo. E o que eu tinha, eu paguei ao marceneiro para fazer esses móveis aí que vocês, né? Que eu acabei de mostrar para vocês. E aí, como eu não tinha grana para fazer com o marceneiro, eu acabei fazendo com a loja. Mas assim, em partes não foi ruim, porque os móveis de loja, eles têm um acabamento muito bom. Então, eu fiquei muito satisfeita com os móveis da Casa Brasileira. Aí vocês perguntam assim, nossa, não tinha dinheiro e fez a cozinha bem mais cara, porque foi parcelado, gente, foi parcelado em 24 vezes. Eu já paguei 13 parcelas, faltam 11, né? Então, já se passou aí um ano e pouco. E aí faltam 11 parcelas, falta menos da metade. Ai, pois é isso, eu não tinha grana para fazer com marceneiro, porque caso vocês não saibam, né, eu acredito que a maioria dos marceneiros são assim, eles trabalham com valor à vista, porque geralmente são empresas menores, então eles não têm condição de arcar, né, como uma loja tem, de arcar com o projeto 100% e parcelar 100%, né? Eles precisam de pelo menos um valor de adiantamento. E aí eu não tinha nada, nada, nada mesmo. Eu estava zerada. Não tinha de onde tirar, então não teve outro jeito. Eu tive que ir procurar uma loja para fazer. Aí parcelei em 24 vezes. Mas aí ficou muito bom. A cozinha ficou muito boa. Ficou muito bem acabada. E aí já vem tudo prontinho, assim, puxadores, tudo. Você não se preocupa com nada. Você só faz, chega lá, mostra o projeto, né? Eles vêm fazer as medições e se você não tiver projeto, inclusive, eles fazem um projeto gratuitamente. Nem é propaganda da Casa Brasileira, né? Mas é assim que é. Se você não tiver projeto, né? Para qualquer ambiente da sua casa, eles fazem um projeto gratuitamente. No meu caso, eu tinha um projeto, então eu levei e aí eles executaram, né, de acordo com o que estava no meu projeto, fazendo algumas alterações, né? Porque no projeto previa uma parte em vidro ali, que eu mandei tirar porque ia encarecer o projeto e ia demorar mais para fazer, então eu queria rapidamente a cozinha. E deu tudo certo. Eu estou super satisfeita, fiquei super satisfeita com a cozinha. E aí, essas outras duas partes que eu falei para vocês, que não foi do início, esse móvelzinho lateral aqui da geladeira e aquela parte ali do aquecedor, eu mandei fazer depois, porque logo no início eu não tinha aquecedor, e aí depois eu resolvi colocar o aquecedor, e aí mandei fazer aquele móvel ali ripado para poder esconder. E esse outro móvel aqui da geladeira, porque eu precisava de um apoio para colocar escada, rodo, vassoura, essas coisas. E aí tava sobrando esse espação aí na lateral da geladeira, né? Porque minha geladeira é pequena. E aí mandei fazer esse armáriozinho aí e ficou top. O armário tanto dá para colocar as coisas aí da vassoura, rodo e escada, como dá para colocar muito produto de limpeza, e ele é bem profundo, ó, então dá para colocar muito produto de limpeza aí, ficou maravilhoso. Foi uma ideia que eu tive depois, mandei fazer e deu super certo. E uma coisa que eu me arrependo de não ter feito foi colocado a fita de LED, porque eu acho que ficaria super bonito. Nossa, eu fico babando nos projetos que eu vejo, eu fico tão arrependida de não ter mandado colocar a fita de LED, porque na época que eles vieram entregar, eles até me perguntaram se eu pretendia colocar a fita de LED, porque se eu quisesse colocar a fita de LED, eles iam fazer um rasgo ali e já trazer o armário pronto, né, com o rasgo de colocar a fita de LED.
Só que é o seguinte, o ruim de você fazer esses projetos com essas lojas é que eles querem chegar nos lugares e já tá tudo pronto. Tipo assim, eles só vêm instalar o móvel, eles não dão um jeito de nada. Tipo assim, se você quiser, dê um jeitinho de fazer alguma coisa na hora, não dá certo, porque eles querem chegar e somente entregar o móvel, assim, instalar o móvel e só. Esse é o único trabalho deles. Então, eles perguntaram se eu tinha um projeto, né, de instalar. Eu até falei com um rapaz que faz os serviços para mim aqui e aí ele disse que dava certo, só que eu tinha que enviar o projeto para a Casa Brasileira. E os meus armários já tinham chegado na filial aqui de Natal. Eles estavam só esperando essa minha decisão. Como eu estava muito ansiosa para receber o armário, eu não quis, né, esperar mais. Então eu disse, não, deixa sem fita de LED, porque aí eu ia ter que aguardar mais um tempinho até eles fazerem o rasgo no armário, né, pegar o projeto e tal, enfim. E eu não queria esperar mais, gente, porque eu já tinha esperado 2 meses, porque para quem não sabe também, né, aliás, 2 meses não, tinha esperado 1 mês e pouco, porque eles dão 2 meses a você para entregar. Quando você faz o projeto com eles, é tipo, você tem que esperar muito. Tipo, é pelo menos 2 meses. Entregaram com 1 mês e pouco, mas o prazo que eles dão é 2 meses para você receber o móvel, né? Os móveis. E aí eu não queria esperar mais, tava super ansiosa para receber a cozinha e eu abri mão da fita de LED. Mas é uma coisa que, nossa, eu queria muito, 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 gente, que tivesse uma fita de LED, que eu acho super linda, até porque para iluminar, né, essa parte aqui da bancada, acho que ia ficar super legal com uma fita de LED aí. Olha só como fica escuro, né? Então a fita de LED ia iluminar essa parte aqui, ia ficar super lindo. E aí, eu comprei essa daqui na Shopee, ó, esse LEDzinho, essa lâmpadazinha aí, que ela tanto fica acesa assim, como é um sensor de presença. O sensor de presença funciona quando tá escuro. Então você vem na cozinha à noite, tá tudo escuro, assim, a lâmpada tá apagada, e aí você vem beber água, aí esse sensor de presença aí ele acende, né? E se você quiser deixar ligado direto assim, só que ligado direto assim, né, ele acaba rapidinho a bateria. Como o sensor de presença dura bastante a bateria. Ó, assim ele tá como sensor de presença. Ele só acende quando tá no escuro. E é isso, coloquei essa lâmpadazinha de LED aí para dar um apoio. Mas o meu sonho era fita de LED, fazer o quê, né? Agora até dá para fazer ainda, né? Comprar um LED por fora, assim, um LED de sobrepor. Só que eu vou ter que furar o armário aqui, porque eu tenho uma tomada lá em cima, então tem que furar o armário, passar por... Ai, eu fico com pena, gente, de furar o armário, e aí meio que desisti da ideia. Eu posso até ainda colocar pra frente a ideia, mas por enquanto eu acho que eu não vou colocar pra frente, não. E vai ficar assim mesmo. E aí, depois dessa pausa aí na história, né, do LED, que não teve, vamos ao outro item que eu não, né, instalei, não coloquei aqui, porque eu não estava com grana na época, que foi o fogão, o cooktop de indução, né, que era bem mais caro, né? Acabei colocando esse daqui, que é um cooktop bem bonitinho, né? Eu procurei comprar um cooktop bem slim, bem clean. Achei esse daqui, da Fisher, que é bem slim, porque ele é todo preto. Então, eu pesquisei e achei um cooktop que fosse todo pretinho, esse modelo aí, esse Fisher Fitline. Ele custou 300 e pouco. E aí o legal é isso, é porque ele é todo pretinho, então ele fica bem discreto mesmo na bancada, né? Mas o que eu queria era um cooktop de indução. Eu ainda pretendo trocar, porque isso aqui é só descolar, né? O cooktop de indução é mais ou menos o mesmo tamanho, o que eu quero, que é um da Philco, bem bonitinho. E aí, é só descolar isso aqui e colocar. Então, no futuro eu quero trocar esse daqui por indução. Mas na época eu não tive grana para comprar o de indução. E principalmente porque eu não tinha grana também para comprar as panelas. Porque, né, eu não tinha panelas apropriadas para fogão de indução. Minhas panelas eram bem velhinhas, né? Agora eu tenho
porque tem essas panelas aqui, ó, que eu já até fiz um vídeo aí mostrando elas, que eu comprei recentemente na Shopee, que são maravilhosas. Mas na época eu não tinha panelas para fogão de indução, então tanto eu ia pagar mais caro, né, porque isso aqui era 300 e pouco. O de indução era no mínimo R$ 700, né, isso que eu queria, de 2 bocas da Philco. E aí, ainda ia ter que comprar panelas bem mais caras, então eu ia ter que desembolsar aí mais de R$ 1.000, né? Tanto, bem mais de R$ 1.000, uns R$ 1.500 para comprar o cooktop e para comprar as panelas. Então era um gasto assim, um valor que eu não tinha, né? Tava muito apertada. E aí acabei comprando esse daqui de 300 e pouco, mas ele é bem bonitinho e se Deus quiser, ainda dá para reverter isso aí, né? Que futuramente eu pretendo trocar pelo cooktop de indução. E aí, minha gente, continuando aqui, como vocês verem, a maioria das coisas que eu queria ter feito e não fiz foi na cozinha, né? Uma outra coisa que eu queria ter feito e não pude fazer foi colocar o revestimento aqui, né? E aí, como eu não tive condição de fazer o revestimento na época, né? De colocar a roda-banca aqui, eu acabei colocando o papel de parede, né? O nosso bom e velho papel de parede, que eu já tinha, né? Lá no... Não esse modelo aí, mas a mesma marca, que é da Defacile. Lá no outro apartamento eu tinha papel de parede na minha cozinha. E como vocês sabem, os papéis de parede hoje em dia são muito tecnológicos, digamos assim, porque eles são impermeáveis, né? Não tem problema em ficar em área molhada, não tem problema em ficar em área, né, que tenha calor, né, do fogão e tal. Então fica super intacto. Eu já tinha na minha cozinha e passei vários anos assim, eu saí do outro apartamento e ficou intacto. E aí, né, resolvi colocar aqui também, escolhi esse modelo, que é um Metro White industrial. E é isso, não tive como colocar o revestimento e acabei colocando esse revestimento aí esse revestimento, entre aspas, né, de papel de parede, imitando o Metro White. O item, né, que eu abri mão, tanto para economizar assim, como para economizar na verdade, porque não seria algo, né, que a gente necessitava de ter, que era um forno convencional, né? Porque lá no outro apartamento a gente tinha um fogão de piso, né? E tinha forno, e a gente mal usava o forno, então quando a gente veio pra cá, né? Pegou esse apartamento, eu resolvi que não ia ter forno, porque como a gente usava bem pouco lá, eu disse, não vou colocar forno, que é uma coisa que a gente mal usa, então não vou gastar um dinheirão com isso, né? E aí a gente optou por ter somente um micro-ondas, que ao contrário daqui, lá a gente não tinha micro-ondas, e aqui a gente passou a ter. E aí temos a air fryer também, que é uma air fryer pequenininha, que eu já mostrei também, tanto aqui como no Instagram, que é essa daqui, ó. Ela é tão pequenininha que fica aí guardada, super compacta. Era outra air fryer, na verdade, que eu tinha, né? E aí era outra maior. E aí eu vendi e resolvi pegar essa pequenininha, que é uma fofura e nos atende super bem também. Então, ficamos somente com micro-ondas e air fryer aqui para nos atender e abrimos mão do forno. Era outra coisa que eu fiz aqui no apartamento, porque não tinha grana, também foi resolver pintar as paredes eu mesma. Meu sonho era, né, colocar um painel aqui nessa parede. Na verdade, eu pensei até no início em integrar tudo, né, em tirar essa parede toda aí, que é uma parede de drywall, então derrubar essa parede e integrar o apartamento todo. Mas eu sei que também que meu marido, ele não iria gostar muito da ideia, né? Ele prefere ter um quarto assim separado, porque na verdade é a única separação do apartamento, né? A única parede mesmo, né? Fora o banheiro, é a única parede que tem no apartamento separando os cômodos é essa aí, que é uma parede drywall, né? O restante é tudo integrado, ó, cozinha e sala, e a única parede que separa é essa aí, separando o quarto.
O apartamento tem 39 metros quadrados, gente. Não sei se eu já falei nesse vídeo, mas já falei em outros vídeos. Então, ele é bem pequeno e daria para integrar tudo e fazer um estúdio, né, mesmo. Eu acho super bacana a ideia de integrar, tá? Mas na época eu não tive grana para fazer isso, né? Obviamente, porque ia custar uma boa grana. Até daria para integrar, fazer um painel aí, né? Mas enfim, não tivemos grana, né? E esse é o tema do vídeo. E aí, para deixar o apartamento mais fofo, mais aconchegante, não foi nem na época mesmo que eu fiz isso, né? Na época a gente tava tudo branco, mas para vocês verem como uma cor, né, dá uma vivacidade, né? Um tchan assim na decoração. Você vê uma coisa bem simples, né? Então, não teve muita firula, né? Muita coisa aqui, inclusive muita coisa que o próprio arquiteto colocou no projeto. Eu resolvi mudar depois, né? E pintar usando a minha imaginação por conta própria depois. E aí eu criei essa parede aí cor-de-rosa, que vocês sabem que eu amo, né? O cor-de-rosa. E aí eu criei essa parede aí, essa pintura que vai até uma beiradinha do teto ali. E ficou super show com o sofá. Eu criei essa parede justamente depois de trocar de sofá, né? Que vocês sabem que antes eu tinha um sofá rosa retrátil, né? Quando eu vim pra cá, eu troquei o meu antigo sofá rosa por um novo sofá rosa retrátil. E aí depois eu acabei que não estava muito me agradando aquele sofá retrátil, eu acabei trocando por esse aí. E como estava tudo muito branco, eu resolvi criar essa paredinha cor de rosa. E eu acho que ficou super show, super combinou com a minha personalidade, assim, com o que eu gosto, com os meus gostos e com a vibe dessa casinha mesmo, né? Essa outra parede verde eu já tinha pintado, né? Nós já tínhamos pintado quando eu mandei fazer o Boiserie. Na verdade, eu mandei fazer, ficou um tempo todo branco, mas aí depois eu pintei dessa cor aí, que é um verde, acho lindo, porque uma das combinações que eu mais gosto na decoração é a mistura do rosa com o verde. Então, pra mim, ficou perfeito, assim. E essa cor aí, ela fica mais linda, eu acho particularmente ela mais bonita ainda à noite. De dia, né, ela é bonita, só que à noite, com a luz, com as luzes, né, da noite, eu acho ela mais bonita ainda. Esse tom aí, eu já sei que vocês vão perguntar, né, é o capim de cheiro da Souvenir. E o cor-de-rosa aqui dessa parede é o rosa bronzeado, também da Souvenir. Então, essa mistura aqui ficou super bacana. Deixou o apartamento com cor, com vida, né, com personalidade. Pelo menos é o que eu acho, né? E é isso, eu acho que ficou super bacana, coisa mais linda. Combinou também com os armários, né? O verde. Então, o verde ele deu um up, né, na casa. Primeiro, né, esse verde aí, e depois misturando aqui com o rosa da parede do sofá. Gente, uma coisa que eu não tinha grana na época que eu me mudei e que eu tinha super vontade de colocar aqui eram cortinas sob medida. Quando a gente se mudou, né, eu coloquei cortinas que a gente compra no Mercado Livre, na Shopee, né? Eram cortinas bem boas mesmo, mas assim, meu desejo era ter cortinas sob medida. E aí, quando as coisas melhoraram, já no final do ano, eu mandei fazer essas cortinas aqui, tanto a do quarto como as da sala, ó, são todas do mesmo tamanho, do mesmo tecido, do mesmo jeito. Então foi a mesma moça que fez, não é empresa, é uma pessoa que trabalha por conta própria. E aí eu achei super linda, assim, dá um tchan, né, na decoração também. Então, era uma coisa que eu tinha muita vontade. E aí, quando as coisas melhoraram, aqui eu mandei fazer essas cortinas. Outra coisa que eu tinha vontade de fazer, né, antes de vir morar aqui, coisa que eu tinha vontade de fazer era trocar o piso, porque esse piso aqui foi entregue pela construtora, né? Então, do mesmo jeito, eu peguei o apartamento já com o piso, né, do jeito que tava, enfim. E aí, eu queria muito ter colocado um piso vinílico, né, mas vocês sabem, né?
a grana não deu. Então esse é o tema do vídeo, né? E aí permanecemos com esse piso mesmo que foi entregue pela construtora. É um porcelanato acetinado, mas na verdade eu não gosto muito dele, mas até que não é tão feio assim, né? Mas se fosse para me escolher, se eu tivesse grana na época, eu teria colocado o vinílico. Posso até colocar ainda? Posso até colocar. Não estou pensando em colocar no momento, porque depois eu me acostumei com ele, né? Com as outras coisas. Apesar de ser um piso frio. Por que que eu não gosto? Né? Porque ele é muito branco, gente. Ele, além de entregar muita sujeira, assim, de ser muito visível rapidamente a sujeira, então qualquer fiozinho de cabelo que cai, a gente já tá vendo. Ele arranha muito também, então não é um porcelanato de muita qualidade, porque além dele entregar sujeira, né, facilmente, ele também arranha facilmente. Então qualquer coisa que você arraste, ele arranha. E além de tudo, por ser muito branco, né, torna a casa mais fria, então é um piso frio. Mas aí eu compensei essa questão da frieza, né, com os elementos em madeira, né, com os detalhes em madeira, com as plantas, com as cores, né, e deu para dar uma compensada. Então é até uma dica aí, né, você que tem um piso frio, tente compensar com cores nas paredes, né, com amadeirados nos móveis, porque se você colocar muito elemento branco, cinza, né, vai ficar tudo muito frio, muito sem vida a casa. E aí eu compensei nessa frieza do frio, ou do piso, essa frieza do piso, né, com esses elementos que deram mais aconchego, que deram mais um quentinho, né, na casa. Olha só, gente, aqui no quarto, como vocês podem ver, a gente não tem cores nas paredes, né? Eu deixei tudo branco, foi uma opção minha mesmo deixar tudo branquinho no quarto, né? Mas aí eu já compenso essa questão, né, do tudo branco com as cores, né, nas cobertas de cama, nos acessórios, o painel em madeira, porque eu não tinha grana para fazer tudo, né, de cor, né, todos os móveis. Não tinha como fazer todos os móveis em cor, né, como a cozinha. E aí eu pedi para fazer o detalhe do painel, porque aí ele já dá um quentinho ao quarto, né? O painel, ele tem uma fita de LED atrás também, então aí deu para colocar o LED, né? No painel é bem mais fácil colocar do que no armário, né? Porque fica por cima, é só construir o painel. Foi o marceneiro que fez isso aí também. E aí foi super fácil para colocar a fita de LED. Não foi eu que coloquei também, eu mandei uma pessoa colocar, né? Mas é isso, ó, o quarto todo branquinho, mas aí com esses detalhes, né? Dá um quentinho também, ó. O detalhe ali do nicho no móvel, né? Do home office. Então ficou o nicho e o painel assim, né, no amadeirado, porque aí já dá uma diferenciada, né, não fica tudo branco. Então até uma dica aí para vocês, né, você não pode fazer, você também tem um piso branco, né, tem essa questão aí que eu falei, né, de ter um piso frio, paredes frias, capricha a não ser que você goste, né, mas se você quer dar uma esquentada aí digamos assim, na decoração, capricha nas cores dos acessórios, né, cobertas de cama, almofadas, procura colocar elementos amadeirados, né, ou até mesmo um papel de parede amadeirado. Aqui não é papel de parede, aqui é um painel mesmo em MDF na cor Frejó, a mesma cor lá do painel da sala, mas tem muitos papéis de parede nesse tom, nessa tonalidade, então dá para dar dar um quentinho na decoração aí, né, com esses elementos amadeirados. E aí, para finalizar o nosso vídeo, galera, o banheiro, que foi assim, o que eu menos investi, digamos assim, né, no quesito decoração, porque do jeito que foi entregue o apartamento, do jeito que me entregaram, eu não mudei nada, eu somente acrescentei algumas coisas para ficar, né, o mínimo aconchegante possível. Então, além dos acessórios, né,
chuveiro, iluminação, a gente entrou com a marcenaria, que foi a mais simples possível, para evitar também, né, para gastos, né? Então, a marcenaria aí, entramos com esse gabinete simples, né? É um gavetão aí embaixo e duas portas aí nessa parte antes da bancada. A bancada foi entregue pela construtora também, é um mármore travertino, do jeito que foi entregue ficou. Não troquei torneira. E na parte de cima é um armáriozinho, esse espelho aí, né? São duas portas. E esse nichozinho lá em cima só para fazer uma graça, né? Colocar umas decoraçõezinhas. De resto, sim, aí o box, né? Entramos também com o box. Pronto, o mínimo assim para tornar o banheiro habitável, digamos assim, utilizável, né? Habitável não, utilizável. Entramos somente com o box, aquela parte ali já veio também, aquela muretazinha no mesmo mármore travertino da bancada. Então foi isso, entramos somente com os acessórios ali, não, nada de nicho, nada de furar muito, colocamos aquela prateleira ali que eu comprei na Tokstok e colocamos o chuveiro, que é um chuveiro de Shopee também. Aqui coloquei esse quadrinho para fazer uma graça, né? Só para dar um coloridinho aí na parede. E é isso, gente. Ficou um banheirinho super simples. Eu até que gostaria de ter mais cor nele. Eu me arrependo também de não ter, né? Porque eu acho que nem ficaria tão caro fazer essas portas aí de uma corzinha, tipo um verdinho ou um rosinha, tipo o da cozinha, né? E aí daria uma carinha mais animada, né, para esse banheiro. Só isso aí eu acho que nem iria encarecer muito e daria uma super diferença no banheiro. Quem sabe eu ainda coloco papel de parede, né? Eu tava pensando em colocar um papel adesivo aí para dar uma animada, né, nesse banheiro, colocar um adesivozinho ou rosa ou verde, talvez verde, né, que é uma cor que eu gosto muito, para dar pelo menos uma coloridazinha aí nesse banheiro. O restante a gente não trocou nada. Revestimento, nada, foi o porcelanato, né, entregue pela construtora do jeito que estava, bacia sanitária, tudo do jeito que foi entregue. Então aqui nós economizamos super mesmo, assim, foi o básico do básico. Só entramos com marcenaria e com o suficiente para tornar o banheiro utilizável. E é isso. Como eu disse, a única coisa que eu só assim fico meio, né? Porque eu queria mais coloridinho um pouco. Mas quem sabe, né? Dá pra dar uma animada aí nele. Como eu disse, talvez adesivando esse móvel já dê uma carinha mais animada, né? Pra esse banheirinho. Então é isso, pessoal. Esse é o nosso vídeo de hoje. Deixem aí nos comentários o que é que vocês acharam, tá bom? E se puderem, deixem aí sua curtida também. E se inscrevam no canal quem ainda não é inscrito. Espero que vocês gostem do vídeo. Um beijão e até o próximo.